Quando eu comecei a trabalhar aqui, a ficha demorou para cair. A Mondelez estava presente em muitas memórias. Conseguia sentir o cheiro do bolo que minha avó assava. O café da tarde era sagrado. Os amigos na rua, a janela do vizinho, os amigos na escola. O primeiro amor. Em qualquer momento que eu pense, eu consigo lembrar de um chocolate, de uma bolacha, daquela sobremesa. E de repente eu estava do lado de cá, sendo uma das responsáveis por criar essas lembranças. Estava finalmente trabalhando num ambiente que acolhe as diferenças e empodera seus colaboradores. E claro, fazendo sempre o snack certo, da maneira certa, todos os dias. O Brasil é o maior mercado da Mondelez na América Latina. Abastecemos o país com centros de distribuição, tecnologia e escritório espalhados Brasil afora. São mais de 600 mil pontos de venda em uma malha logística capaz de abastecer o país inteiro. Esse alcance permite que a Mondelez tenha uma forte atuação no país, beneficiando diferentes comunidades, promovendo educação nutricional, atividades físicas e saúde. Nossas ações sociais já beneficiaram mais de 2 milhões de pessoas. Além de promover o bem-estar, a Mondelez já doou mais de 6 mil toneladas de produtos para instituições que assistem famílias em vulnerabilidade social. Para fazer da maneira certa, é preciso ser consciente desde o início. Com o nosso programa Cocoa Life, é possível acompanhar a cadeia de produção do cacau de ponta a ponta. Dessa forma, o seu snack certo, para o momento certo, feito da maneira certa, também contribui para um mundo melhor. Os produtos Mondelez vão além. Eles são parte da gente, das nossas memórias. Dos momentos bons que já passaram, aos bons momentos que ainda vamos construir. Nosso convidado de hoje é parte da equipe da Mondelez. No Brasil, a Mondelez é líder ou co-líder nas categorias de chocolates, gomas, balas, biscoitos, bebidas em pó, sobremesas em pó e queijos. Eles estão em mais de 700 mil pontos de vendas e, com investimentos significativos no país ao longo dos últimos anos, expandiram suas fábricas em Curitiba, no Paraná, e em Vitória de Santo Antão, em Pernambuco. E representando a Mondelez hoje, temos aqui o Gilson Alencar, líder de compras na Mondelez Brasil, responsável pela operação de compras no Nordeste, liderando o programa Brasil de Diversidade e Inclusão na cadeia de fornecedores. Gilson é engenheiro de produção, com experiências construídas nas áreas de manufatura, planejamento e compras no Brasil e na América Latina. Oi, Gilson, tudo bem? Obrigada por ter aceitado o convite para participar aqui com a gente. Oi, Camila, tudo bem? Eu que fico agradecido pelo convite, estou muito feliz por poder falar contigo e falar um pouco sobre essa jornada de diversidade. Que bom, obrigada. Gilson, primeira pergunta, conta um pouquinho para a gente por que para a Mondelez é tão importante trabalhar com empresas que sejam pertencentes a mulheres. Claro. Eu queria, antes de falar sobre a importância da Mondelez em trabalhar com empresas que são pertencentes a mulheres, só colocar um ponto e lembrar isso para toda a nossa sociedade.
Quando a gente fala sobre mulheres e o poder econômico que as mulheres têm dentro do mundo, eu falo, são dados, são dados que 28 trilhões de dólares é o que as mulheres movimentam no mundo, com seu poder de compra. Então, é um valor hoje, que se você olhar é alto, mas a mulher ela tem uma forma de movimentar a economia, Camila, que se a gente dá mais oportunidades e mais recursos na mão de uma mulher, ela consegue movimentar muito mais a economia do que o que a gente tem hoje da forma atual. Então, acho que uma das principais importâncias é essa, como que a gente pensa em apoiar uma empresa que hoje é liderada por uma mulher, mas que também que esse recurso faça com que a promoção dele aconteça de uma forma para que outras e outras cadeias sejam positivadas. E quando a gente olha para dentro da Monddelez, a importância de trabalhar com empresas que pertencem à mulher, não só pela movimentação econômica, mas o benefício para a nossa empresa, nós sabemos que, frequentemente, empresas lideradas por mulheres são bem mais inovadoras. E no mundo, hoje, a gente só está buscando muito inovação. As empresas vêm de anos, então você pega companhias que são centenárias, não é o caso da Monddelez, mas você tem companhias centenárias e que está precisando daquele ar de inovação. A Monddelez é uma empresa nova, mas, ao mesmo tempo, é uma empresa que precisa de muita inovação. Então, uma empresa liderada por uma mulher, a gente vê inovação muito forte. A gente vê que são bem mais ágeis na forma de se adaptar, são bem mais responsivas, traz realmente uma vantagem competitiva, tem um valor, agrega um valor, tem um valor bem significativo nesse processo. Então, é isso que a gente está buscando. A gente busca implementar um programa de diversidade, claro, por um benefício como um todo, mas para a Monddelez também tem um retorno muito, muito positivo. E eu falo para todo mundo assim, o papel da Monddelez não vai dizer, eu vou abrir minhas portas e fazer negócio só porque a empresa que é liderada por mulher. Isso não é o objetivo. O objetivo nosso é uma empresa liderada por mulher, queremos movimentar e dar maiores oportunidades, mas ao mesmo tempo a gente quer colher os benefícios. Os benefícios vêm por esses pontos, tá, Camila? Ótimo, não, é bom você esclarecer esse ponto mesmo. Algumas vezes a gente recebe esse questionamento mesmo, né? Então o quê? Agora eu só tenho que fazer negócio com empresa diversa, com empresa de mulheres, e ninguém está falando isso, a gente está falando só de dar as mesmas oportunidades, né? Tanto para empresas de homens quanto de mulheres, e depois o melhor fornecedor vai continuar ganhando esse processo. Isso não muda o processo interno de compras. Que bom que você levantou esse ponto, Gilson. Então, conta um pouquinho, perdão. Conta pra gente, então, sobre o programa de vocês, né? Sobre os esforços da Monddelez com diversidade e inclusão na cadeia de valor. O que vocês vêm fazendo realmente para fomentar essa inclusão de mulheres na cadeia de valor de vocês? Claro. A Monddelez tem um programa global, a Monddelez tem um compromisso global público de até o final de 2024, $1 bilhão do que nós hoje gastamos com fornecedores, esse valor ser direcionado a empresas diversas. Então, é um esforço que começou em 2020 e a gente nós estamos nessa jornada até 2024. Então, a Monddelez cria esse comitê de diversidade para a cadeia de fornecedores, porque você olha muito para as empresas já tinham comitês de diversidade, mas tinham comitês de diversidade olhando muito para pessoas e como fomentar a cultura interna. O nosso desafio para fornecedores é um desafio ainda maior, porque você envolve o convencimento interno dessa importância de você ter empresas mais diversas, mas você também coloca o desenvolvimento externo para atrair essas empresas, desculpa. Então, qual é o caminho que a gente enxerga para fazer isso? A gente precisa muito para cumprir esse 1 bilhão, Camila. A gente enxerga muito a parceria com as ONGs, nessa jornada. Acho que tem um trabalho fundamental, por exemplo, da WeConnect, para trazer essas empresas e fomentar cada vez nossa cultura. Existe um time muito forte da liderança para apoiar que essas empresas sejam incluídas dentro dos nossos biddings. Existe um processo de mudança nas nossas políticas para ter uma atração também para a diversidade, não só pensando em grandes corporações. Então, o programa em si é um programa que movimenta muita coisa, é uma jornada que, para o Brasil, nós estamos começando
começamos agora no final de 2021, mas que a gente colhe e espera colher realmente bons frutos aí nessa jornada desse programa de diversidade. Obrigada, Gilson. Na primeira pergunta você comentou um pouquinho, mas eu queria saber um pouco mais, se você puder contar, esses benefícios que vocês escolheram trabalhando com empresas de mulheres, né? O que vocês sentiram que é o diferencial? Um pouco você já falou dessa inovação, da flexibilidade, mas como é que tem sido a experiência de vocês? Claro, e aí eu cito o Brasil, que a gente tem que pensar, o Brasil é um país gigantesco, Camila, e ele é dividido em milhões, são vários países que de acordo com as suas regiões, a gente fala muito nisso. Então, quando você desenvolve um produto, ou até nessas milhares de mudanças que nós tivemos agora recente com o agravamento da pandemia nos últimos anos, a gente observou que as empresas realmente ela traz uma dedicação e um processo de adaptação muito forte para a nossa empresa. Então, grandes corporações, ele tem um fluxo mais burocrático que faz com que demore mais esse processo do que a gente precisava na pandemia de fazer essa movimentação muito mais rápida. E aí a gente consegue enxergar empresas lideradas por mulheres que o processo flui de uma maneira muito mais suave para esse contexto de mudança e traz mesmo uma dedicação dentro desse processo. Então, a gente tem, sei lá, empresas de arquitetura lideradas por mulheres. Você vê a qualidade dos projetos, a velocidade na entrega, o pensar, o detalhe, a solução. São mínimos detalhes que às vezes passam muito despercebido em corporações que estão muito mais acostumadas naquele cenário, com aquele olhar, do que uma empresa que vai buscar muito mais uma dedicação e trabalhar nesse tipo de projeto. Então, é isso que eu enxergo muito. Eu acho que a gente consegue capturar benefícios que dentro do nosso dia a dia passa bem mais despercebido, mas que você tem uma clareza e um detalhe muito mais forte. E clareza e detalhe muito mais forte, mas pensando em agilidade também. Não é que vai ser um processo... Que isso é um conjunto de coisas boas. A gente quer correr para lançar produtos, a gente quer correr para implementar projetos, a gente quer correr para fazer tudo. Consegue ter numa cadeia muito mais detalhista, se eu posso chamar assim, e, ao mesmo tempo, ir na velocidade ainda melhor do que a gente poderia esperar. Então, para mim, é um conjunto de coisas assim, super positivas. Legal. Não, e legal esse feedback que você traz também da pandemia, é algo que a gente ouviu muito das corporações também. Como foi bem na crise da pandemia que essas empresárias puderam mostrar o seu potencial, que realmente se adaptaram super rápido, foram muito mais flexíveis do que fornecedores de grande porte, então é uma coisa que a gente escuta bastante também. E do outro lado, então, Gilson, assim, né? A gente falou dos pontos positivos e tal, mas a gente sabe que ainda tem muitas barreiras, né, para trabalhar com empresas de mulheres aqui na região. A gente tem essa informação que a gente sempre traz, que a nível global, só 1% do que as corporações gastam com fornecedores vai para empresas de mulheres. Então, a gente sabe que ainda tem muitas barreiras. Quais são as barreiras que vocês encontraram nesse trajeto que vocês estão percorrendo em diversidade na cadeia de valor? Claro, aí é uma barreira, mas eu acho que o caminho para quebrar essa barreira é o caminho que nós, corporações e vocês, WeConnect, estamos criando. Mas eu acho que é como que a gente consegue promover, a exemplo, o trabalho da WeConnect dentro de um Brasil tão grande, para que cada vez mais mulheres se cadastrem nessa base. Porque hoje, como é que a gente faz um processo de concorrência? Você busca as corporações, eu quero comprar aquele serviço. Eu busco as corporações que podem me oferecer. Hoje é muito mais fácil você achar nas mídias ou em redes de negócios essas grandes corporações que trabalham naquele tipo de serviço. Como que o nosso time de compras, hoje a Mondelez tem mais de 100 pessoas só no Brasil para trabalhar em compras, consegue de uma maneira fácil, pensando no serviço, incluir uma empresa para participar de um processo de concorrência. Eu acho que o primeiro ponto é esse, como que a gente consegue fomentar o crescimento dessas bases de informações para que as cadeias de compras possuam informação suficiente para que a gente consiga incluí-las no... E também mostrar para as empresas, Camila, para as empresas pertencentes a mulheres, a importância delas também participar de um programa como a WeConnect. Eu acho que é dos dois lados, é o nosso de fomentar,
de como publicar mais que o papel da WeConnect no nosso país, e também como que essas empresas enxergam valor e estão participando desse processo. Eu acho que esse para mim, um dos pontos fundamentais para que a gente consiga quebrar essas barreiras. E o outro ponto, que eu falo muito, é como que nós, corporação, e aí eu coloco o Mondelez nessa jogada, estamos preparados para incluir essas empresas no nosso processo de concorrência. O que eu falo às vezes, a empresa, eu vou incluir, às vezes ela nem está preparada. Eu já sei que ela não está preparada. Mas a oportunidade que eu dou dela participar da concorrência com a corporação que faz anos que está concorrendo com a gente, é um gigante aprendizado para essa empresa. Então, pode ser que no ano 2, que a gente abriu uma concorrência novamente, ela já tenha pego os insights, já tenha pego todos os aprendizados dessa primeira participação e já venha muito mais preparada. Então, como que eu consigo ir para uma batalha se eu nunca estive nela, se eu não sei o que acontece nela? Eu concordo que tem preparação. A preparação é a mentoria. A gente consegue apoiar a mentoria, mas você tem que dar o processo, a opção de participação também. Então, é outro ponto do que nós, como Mondelez, nós, do time de compras, queremos apoiar. É a inclusão dessas pessoas para começar a ter essa mudança na concorrência. E aí vou citar um caso que é muito, para mim, reflete exatamente isso que eu estou falando. Pará, Brasil. Processo de concorrência de empresa no Pará. Você acha que não existem empresas lideradas por mulheres lá na região no Pará? Existem várias. Eu não sabia se eu respondi ou não. Não, existem várias, mas se você pega um processo de concorrência no Pará, todas as empresas são do Sul ou do Sudeste, que são grandes corporações. E quem ganha é do Sul e do Sudeste. Como que eu consigo preparar essas empresas para ter uma concorrência justa quanto essas empresas do Sul e do Sudeste e ganhar a concorrência no estado que ela está localizada? Porque se ela ganha no estado que ela está localizada, o recurso financeiro que vai para essa empresa também fomenta a economia local, que também faz crescer o poder de compra, que também traz vários benefícios para a região. Não é um valor que sai do Pará e vem para uma companhia em outra região e que às vezes o dinheiro nem está fomentado no Brasil. Então, assim, e esse é o nosso papel. Vou fazer um processo de concorrência em tal região, como que eu consigo incluir uma empresa também naquela região, que seja liderada por uma mulher, para também pensar na economia e como que eu consigo fomentar e crescer e dar essa oportunidade. Então, é um trabalho muito forte e sem vocês, o WeConnect, a gente não conseguiria ganhar em escala na velocidade que nós precisamos. E esse ponto é bem legal também, porque também é uma parte do nosso objetivo, né, de diversificar um pouco também a nossa base de empresárias e trazer um pouco também essas empresárias que estão no Norte, no Nordeste, ou até mesmo mais no Sul, porque é verdade que no Sudeste, geralmente, é onde a gente tem mais identificadas essas empresas de mulheres, mas, por sorte, a gente vem identificando cada vez mais Norte e Nordeste, empresárias que trabalham com agricultura, por exemplo. Então, isso vem melhorando, mas eu concordo com você que é um ponto que a gente ainda tem que trazer mais diversidade, né, dessa abrangência do país que é tão amplo. Certeza, E, Gilson, certeza. para as empresárias que estão assistindo, o que você pode compartilhar sobre tendências, né, no setor da Mondelez para oportunidades para empresas de mulheres? Claro. O programa, Camila, ele é dividido por 2 etapas, o programa de diversidade e inclusão da Mondelez. Então, nós temos uma primeira etapa, que é o que a gente está trabalhando desde 2022, que a gente chama de camada 1, Tier 1. Fornecedores que são fornecedores para a Mondelez direto. Então, como que eu consigo trabalhar com os meus fornecedores para melhorar a nossa cadeia de diversidade internamente? Então, tudo que eu falei para vocês, como que a gente consegue fomentar a nossa parceria, inclusão nos nossos biddings, concorrência, tudo. Existe e aí eu volto para falar para as grandes corporações que estiverem assistindo essa nossa conversa. A Mondelez não vai tirar uma grande corporação do nosso processo para dar uma concorrência para uma empresa diversa. Não é esse o objetivo. Até porque existem negócios que são tão
fortes daquela grande corporação que estrategicamente na companhia não faz sentido fazer uma movimentação com essa. Então, é um processo, é negócio. Nós queremos fomentar, mas nós queremos fazer negócios, é um papel de negócios. Mas, quando a gente fala para a camada 2, esse meu parceiro, que é super estratégico de negócio, como que ele pode apoiar na cadeia de fornecedores dele? Então, assim, você não vai ser fornecedor da Mondelez, mas você é fornecedor do meu fornecedor X, que é um gigante fornecedor estratégico meu, e que na segunda camada eu estou apoiando a diversidade, influenciando a diversidade. Então, é um papel de construção, Camila. Nós fizemos o nosso primeira discussão sobre diversidade e inclusão. Para o ano, nós temos várias outras discussões, e a discussão desse ano, o foco é trabalhar na camada 1, o meu fornecedor. Então, por um lado fomentar a inclusão de empresas diversas na Mondelez, e por outro lado esses meus fornecedores estratégicos, como que eu trabalho em educação com eles e a importância de ter programas de diversidade para fomentar a segunda camada dele para 2023. Então, assim, acho que é um jogo onde todo mundo consegue participar e todo mundo ganha. E parabéns, porque geralmente esse é o caminho que a gente recomenda mesmo, né? Quando uma corporação está iniciando nesses esforços, primeiro deixa eu olhar a minha base de fornecedores, mas depois também essa expansão para o Tier 2, então que bom que vocês já estão planejando esse caminho mesmo. E, Gilson, para uma empresária que queira fazer negócios com a Mondelez, queira ser fornecedora de vocês, quais são os critérios básicos para uma empresa ser fornecedora da Mondelez? Claro. Eu acho que as empresárias têm que estar preparadas para trazer solução. E eu falo muito isso, tipo, quando você for conversar com uma empresa não como Mondelez, como qualquer outra, fala do teu processo, mas fala da tua solução, de como a tua solução pode agregar, de como que vocês vão trazer uma pegada de inovação para o negócio, para o que vocês estão oferecendo. Qual também é esse teu diferencial? Gilson, meu diferencial eu consigo implementar um projeto em 2 semanas. Isso são diferenciais. E eu cito projeto como um mero exemplo qualquer, mas assim, qual é o teu diferencial? Como que a gente consegue atrair? Porque a discussão, e todo mundo olha para compras e pensa que compra só negocia custo, né? Só negocia o custo mais barato é quem ganha. Isso é a pior forma de se como que eu falo? De tomar uma decisão no processo de compras. Existem tantas outras variáveis nesse processo que o preço é uma das variáveis. A agilidade, a qualidade, o poder de inovação, a flexibilidade da sua empresa. Então, existem tantos outros pontos positivos que as empresas devem citar que faz falta hoje em dia. As pessoas apresentam, meu preço é esse e pronto. Sim, o que é que tem por detrás do teu preço? O que é que vocês estão fazendo de diferente para trazer uma melhoria contínua para as nossas corporações? E o processo de fechar uma concorrência eu fechar a concorrência para esse ano. Mas é um ano de trabalho em busca de um processo de melhoria. Eu não quero, não estagnou. O processo não assinou o contrato e não ficou ali. Então, a gente quer muito mais do que um negócio de preço. Nós estamos buscando um negócio de inovação, de flexibilidade, de adaptabilidade para mudanças. É um contexto como um todo. Então, fala quais são os benefícios que vocês podem agregar, além de preço. Ótimo. E aí, conectando um pouco com outra pergunta que eu queria te fazer, um pouco você já entrou nisso também, para o pitch, né? Então, a fornecedora chegou, tem a oportunidade de se apresentar para a equipe de compras da Mondelez. Que dicas você dá para essa empresária para essa hora da apresentação especificamente? Eu acho que é isso, Camila. A gente escuta muitos pitches que as empresas falam assim, eu vou vender água, eu estou vendendo garrafa água, minha garrafa é azul com esse rótulo branco, e é isso que eu vendo. Ok. E aí eu sinto um pouco da falta dessa visão futura não é só uma garrafa. É uma garrafa que abastece as pessoas da tua empresa, vão trazer a sociedade. Qual o benefício? Então, aproveita o teu tempo de pitch para falar do teu benefício
E não só do teu produto, do que você faz. A gente quer muito saber como agregar valor. Traz o que agrega valor na tua empresa, na minha. É essa forma que a gente é muito mais convencido. Porque às vezes eu participei de uns pitches tem umas 4 semanas. Quando você pergunta sobre como agregar valor, eu ainda sinto essa falta. Não sei. Preciso pensar, mas eu tenho um produto. Eu sei, beleza, o produto tem 10 empresas que têm o produto, que vendem o mesmo produto. Mas qual o diferencial do teu produto para agregar valor aqui na nossa empresa? Eu acho que é isso. Eu acho que foquem muito em como que vocês conseguem agregar esse valor. E não só na solução do que você está vendendo. Ótimo, é um conselho que a gente sempre dá também. Muito bom. É. E Gilson, você falou um pouquinho já, né, sobre esses objetivos de Tier 1, Tier 2, mas tem mais algum outro ponto que você gostaria de compartilhar sobre as ações e políticas que vocês estão implementando na Mondelez realmente para chegar nesse objetivo, né, de 1 bilhão tão ambicioso e tão importante? Claro, claro. Nós fizemos uma parceria muito forte com o time jurídico da Mondelez, então a gente revisamos as nossas políticas de contratos para poder trazer um processo de contrato muito mais simplificado. Então, para você ter ideia, hoje tem um contrato, Camila, de 4 páginas. Então, simplificamos muito o processo de contrato exatamente buscando essa internalização dessas empresas. A gente mudou a nossa política de pagamentos, então hoje a Mondelez tem um número de 120 dias como mínimo de dias de pagamento. A gente mudou para empresas diversas, para um faturamento X anual, para que esse pagamento aconteça em 30 dias, para poder ajudar a inclusão dessas empresas. A gente tem um trabalho muito forte da promoção da diversidade e inclusão para os times internos de compras, para que eles possam incluir essas empresas dentro do processo de concorrência. Então, toda a concorrência é apresentada para a nossa alta liderança. No processo de apresentação da alta liderança, o questionamento vem: quais empresas diversas foram incluídas nesse processo de concorrência? Então, existe esse questionamento. E também, todos os meses, a gente leva um pouco do overview do que está acontecendo dentro da nossa agenda para a nossa alta liderança. Então, o presidente da Mondelez hoje, ele é presidente também da Morver. Então, ele tem um trabalho muito forte, institucional. E ele é o nosso sponsor aqui dentro do Brasil para que a gente possa falar também quais são as nossas o trabalho que compras vem fazendo para realmente mais agregar valor à nossa cadeia. Muito legal, e parabéns principalmente pelo ponto de flexibilização com os tempos de pagamento, porque é um ponto que a gente sempre insiste muito, nem todas as empresárias podem esperar esse tempo de 120 dias, então parabéns, porque é algo que a gente recomenda sempre, a corporação que puder ter essa flexibilidade, melhor. Gilson, muito obrigada pela conversa, obrigada por compartilhar essas informações super importantes com a gente, com as nossas empresárias, e parabéns para a Mondelez pelo trabalho excelente que vocês vêm fazendo. Obrigado, muito obrigado, Camila, de verdade, pelo convite. E empresárias, eu reforço aqui, busquem o eConnect, cadastrem na base de dados, a gente está buscando vocês, a gente quer popular cada vez mais. Então, esse trabalho é muito importante. Busquem, a Mondelez tem um portal para seja fornecedor da Mondelez, então vocês podem cadastrar por lá também. Busquem nas redes sociais de negócios, então tem lá também os portais, tem o meu perfil, então façam conexões. Acho que o ponto não esperem só que as corporações façam as conexões. Busquem vocês também pelas conexões. Nós estamos aqui para isso e tem muitas empresas nessa jornada buscando vocês para fazer conexões. Ótimo, Gilson, obrigada. Obrigado.